Fala Verde! Hoje o podcast tem um tema sugerido por uma ouvinte, o tema desemprego. Além disso, contamos com a participação especial da Maria Caroline Schiavon, uma amiga... Eu não sabia se era pra entender. Se eu esperava alguma coisa acontecer. Toca a vinheta. A vinheta é os cachorros no fundo. Uma amiga, mulher, estudiosa e debatedora dos mais diversos assuntos que são considerados tabus, mas que ela faz questão de estudar e expor seu ponto de vista. Maria, seja bem-vinda! Obrigada, Rafa. Acho que só faltou falar que sou desempregada, então posso falar com bastante propriedade nesse assunto. Eu também. Eu já fui desempregada, atualmente também estou desempregada. Maria, acho que a gente não precisa se humilhar nesse ponto. Mas, Rafa, eu acho fundamental. A gente vai falar sobre desemprego. Eu fui demitida essa semana. Eu tô fresquinha. Mas nem triste, nem feliz. Não, eu não tenho família pra sustentar. Pra mim não é triste, pra mim é só um momento. Pra mim também, só um momento. Eu postei no meu Twitter, eu fui demitida. E eu postei vários tweets sobre isso. Eu fiz várias piadas, inclusive, sobre ter sido demitida. Inclusive, várias pessoas mandaram coisas valiosas. Depois de eu ter anunciado. É muito bom anunciar que você tá demitido. Não é demérito. É verdade. É uma crença minha mesmo, de achar que... como é que fala? Que é um tipo de fracasso, né? É porque você é de uma outra geração, né? Já é uma diferença. Eu acho que eu sou bem jovem. Eu sou quase uma geração Z, sabe? Eu tô bem na divisão. Aí não existe esse apego, trabalho, assim. Meio que a vida é uma coisa só. Eu tô muito satisfeita comigo mesmo, no meu âmbito profissional de ser. Eu não dependo do trabalho para eu sentir que eu sou uma boa profissional. E a geração X é pior ainda, tipo a dos meus pais, porque para eles perder o emprego é ser frustrado pro resto da vida e já era já. A pessoa pode enterrar quem morreu. Para eles isso. Por isso que eles falam tanto de concurso público. Meus pais são funcionários públicos. Obviamente, eles já me sugeriram concursos públicos diversas vezes. Porque existe essa segurança, né? Você nunca vai ser fracassado se você não puder ser mandado embora. É verdade, tem muito existe isso, um né? vínculo empregatício, assim, muito grande. Você tem que ser fiel a onde você trabalha e você tem que estar lá, ter uma carreira de muitos anos em um lugar só, senão é um fracasso. Agora, para mim, não. Para mim é ótimo passar por vários lugares. E tô demitida, vou ganhar uma rescisão. Bom, para mim tá tranquilo e vou investir em mim. E também a gente faz até questão de ficar indo de empresa para empresa para poder ter novas experiências e não ficar naquela rotina chata e monótona, sem novos conhecimentos e novas experiências, né? Exatamente. Hoje é bom você ter passado por diversos lugares, porque quer dizer que você tem versatilidade, né? Você é uma pessoa flexível, você consegue aprender em novos ambientes, novas culturas. É bom passar por vários lugares e o desemprego não é desesperador quando você é jovem e também tem uma condição financeira ok, do tipo, sou uma classe C e consigo me virar. Eu guardei bastante dinheiro. Nos primeiros anos que eu trabalhei, eu guardei um bom dinheiro. Então, eu nunca fiquei muito preocupada.
um bom dinheiro, quer dizer, eu guardei um dinheirinho, né? E tá lá na minha poupança. Eu, na verdade, sou milionária. Eu trabalho só por hobby hoje em dia. Nossa, eu vou te falar, não consegui juntar nada. Eu fiz uma poupança. Eu fiz uma poupança. Porque eu era uma jovem, eu não saía muito, sabe? Então eu fiz uma poupancinha, guardei um dinheirinho assim, então eu nunca me preocupei muito de ser mandada embora. E neste momento, por causa da quarentena, eu tô na casa dos meus pais, né? Então pra mim esse momento da demissão não foi ruim, sabe? Eu acho que eu fiquei muito feliz das coisas que eu conquistei onde eu tava, eu cresci muito profissionalmente onde eu tava. Então, agora com a demissão, eu falei, vou aproveitar esse tempo para me desenvolver mais. E pensei em fazer alguns cursos e ficar em casa, sabe? Então eu não tô, acho que, muito triste com essa demissão, não. Ai, que bom. E você me falou que tá fazendo vários cursos e tudo. Mas esse negócio de juntar dinheiro é uma coisa muito... Tipo, eu não aprendi isso na minha vida. Você aprendeu pesquisando ou você teve algum incentivo de alguém? Como que surgiu isso? Então, a escola ensinava? Uma vez... Não. Uma vez eu vi em algum lugar, não vou saber de onde eu tirei essa informação, ou foi alguém que me disse que ou a gente segue exatamente os passos dos nossos pais, assim, tipo, nossos pais têm um certo tipo de comportamento e a gente segue exatamente aquilo, mas se a gente não concorda, a gente tenta ser diferente. Eu sempre me... Nossa, eu tô viajando, esquece tudo que eu falei. Eu comecei a fazer guardar dinheiro porque meus pais não faziam isso, sabe? E eu não sei, eu olhava aquilo e não parecia que fazia sentido. Meu pai sempre falava que dinheiro era pra gastar. E aí eles também. Então, mas eu acho que tem muito a ver com a geração passada, né? Que teve aquele período, né? Que o dinheiro da poupança foi confiscado, né? Do Collor, sim. O dinheiro da poupança foi confiscado. Eu acho que criou-se uma cultura assim. Criou uma cultura assim do tipo, se você tem dinheiro, se entrou dinheiro, gasta, porque ele pode sumir, não sei. Aí meu pai e minha mãe estavam sempre dinheiro muito desnecessário e sempre tinha conta para pagar e não, para mim não fazia sentido, porque eles estavam sempre preocupados com um monte de conta para pagar e daí de repente tem dinheiro, gasta, daí uma hora não tinha dinheiro mais, daí ficava assim uma preocupação muito grande com dinheiro. Então eu comecei a trabalhar e comecei a guardar o dinheiro. Meu pai achava que era besteira. Ele falava, não, tem dinheiro, tem que gastar. Mas eu resolvi guardar. E agora eu fico feliz, porque assim, fui demitida, mas tipo, eu guardei algum dinheiro, sabe? Tipo, agora eu não tô morando mais sozinha, então eu não vou precisar desse dinheiro agora, porque agora eu voltei pra casa dos meus pais. Mas se eu não estivesse aqui, eu ainda assim teria uma segurança. Nossa, muito bom, Maria. Muito bom mesmo. Posso te falar uma coisa? A gente fugiu totalmente pro roteiro. A forma que você trouxe a visão do desemprego tá super feliz. Né? Eu sou uma pessoa leve, positiva. Então, o desemprego aumentou por conta do coronavírus, né? E a taxa de desemprego atingiu o maior percentual em 2 meses. Então, ao todo, da última vez, de acordo com o IBGE, de acordo com a pesquisa do IBGE, que foi em julho, 12,4 milhões de brasileiros estavam desempregados na 4ª semana de junho. E a gente está em agosto, então esse número provavelmente cresceu, porque dessa vez de julho que o IBGE mediu, estava 2,6 milhões a mais do que o registrado em maio. Então, agora deve estar bem maior. Inclusive, citando o seu exemplo, que foi faz uma semana, né? Sim. O quê? Que eu fui mandada embora? É. Foi na segunda-feira. Porque... Demissão surpresa. Porque, por exemplo, a gente estava pensando
que ia durar 15 dias a quarentena. A quarentena. Só que durou muito tempo e as empresas que se preveniram, que ficaram em casa e que fizeram a lição de casa de respeitar as medidas preventivas, elas meio que se jogaram no precipício, assim, porque elas ficaram mantendo os funcionários sem lucro nenhum. Só que por conta do nosso atual governo, que prezava a economia, quem prezou a economia continuou e quem não prezou a economia se ferrou, né? Não sei. Tem alguns mercados que têm crescido, né? Que não se ferraram. Mas. Tipo não sei, crise para proteger o supermercado. Esse mercado cresceu, porque todo mundo, mercados e locais, precisam colocar o acrílico para proteger. Ou o mercado de máscaras, ou o mercado de álcool em gel. Esses mercados cresceram, né? De jogos também. De jogos? Sim, de jogos. Jogos de Online? videogame, jogos online também. Realmente, Sim, eu baixei alguns jogos online. Tem programas de assinatura de jogos até agora. Eu não sabia. Sim. Enfim. Mas assim, esse foi um dos motivos, né? Foi a pandemia, por conta do desemprego. Só que antes de ter a pandemia, os motivos eram outros e estava acontecendo desemprego e demissões da mesma forma, né? E tanto o empregado como o empregador, o sentimento é o mesmo: raiva, frustração, gera impacto emocional muito grande, negativo sobre as pessoas atingidas, os cônjuges, os filhos, os pais. Isso pensando nos que têm uma certa dependência, né? Não, por exemplo, o nosso caso, que a gente é jovem e não tem que alimentar uma criança, por exemplo. Mas quem tem uma escola, uma idade para pagar, um convênio médico, uma coisa assim, a pessoa fala: da onde que eu vou tirar dinheiro para pagar, né? Sim. No meu caso, eu fiquei tranquila, né? Porque no momento agora eu tenho suporte dos meus pais. Mas é foda, porque foram várias pessoas mandadas embora. E tem gente que tem família, né? Tem gente que é o provedor da família, mulheres que têm que sustentar. Aí é realmente muito triste para todo mundo, né? Para quem vai embora e para quem tá demitindo também, ó. Então, os próprios cabeças da empresa. Os próprios heads? Não, tipo, os próprios sócios, assim, da empresa. Eu imagino que seja difícil para todo mundo, né? Ter que abrir mão de profissionais mesmo, né? Que fazem a empresa ser o que ela é, ter a qualidade que ela é. E eles estão tendo que abrir mão, porque senão não vai ter mais empresa ainda. Tem que reduzir, deixar bem enxuto, porque senão eles não conseguem nem manter eles mesmos e aí declara falência, né? Eu fico pensando como que uma pessoa que tá precisando pagar aluguel, ela vai fazer agora. Imagino que vai pegar rescisão e vai, sei lá, investir na parte de alimentação, que é o que as pessoas estão consumindo, né? Tipo, fazer bolos, fazer lanche, essas coisas pro iFood. Não sei, Rafa. Parece muito complicado. É um exemplo, né, de uma forma de conseguir alguma renda. Porque se for um produto que ninguém precisa agora, tipo, você vai investir em sapato? Ninguém usa sapato agora. Usa chinelo, sei lá, fica descalço em casa. Mas é por isso que o mercado de... Como que chama? Não é homeware. Homeware é roupa de cama. Loungewear tá crescendo muito. Tem muitas lojas que agora estão vendendo roupas e sapatos que são confortáveis para você ficar em casa. E as pessoas têm comprado. Isso. Não só de pijamas, né? Mas é um estilinho, tipo, pra você ficar em casa. Levaram o pijama a um outro nível.
E também, por exemplo, uma roupa que seja bonita também, caso a pessoa tenha que fazer uma call, né? Aparecer na webcam, alguma coisa assim, né? Sim, eu vi também que aumentaram as compras de roupas que tem são roupas de cima que tem babados, essas coisas, meio que se tornou uma tendência, porque são roupas para call. E tinha um nome, inclusive, mas agora eu não lembro. Mas meio que virou uma tendência, umas roupas que tem uns detalhes em cima, e presilha de cabelo, e tiara, essas coisas. Eu tinha visto em algum lugar também de tendências, assim, não por conta do coronavírus, mas por conta de como o mundo tá mudando mesmo. As pessoas estão trabalhando mais de casa. E aí aumentou a procura por compras de internet de brincos e colares e coisas que dá pra ver, tipo anéis, que é coisas que você consegue ver numa webcam. Agora, calças e bolsas diminuiu, por exemplo, porque é coisa que é só se você for sair que alguém vai ver. Sim, eu vi isso também. E aí, voltando um pouco para a parte da coisa triste, dos sentimentos de raiva e tudo sobre o desemprego, tem um documentário bem interessante que eu assisti chamado The Corporation. Ele é de 2003 e que, inclusive, ele está no YouTube. Eu acredito que tem uma parte que sintetiza bem a diferença entre uma pessoa e uma empresa do ponto de vista psicopata. Eu tô rindo porque essa parte do roteiro não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Eu não consigo fazer uma ponte. Eu não consigo. Sério. Eu não consigo fazer uma ponte. Você põe a musiquinha e vai para outro assunto. Verdade, vou pôr a musiquinha, então, nessa parte. Tem um documentário bem interessante chamado The Corporation, de 2003, e que inclusive está no YouTube, que acredita que tem uma parte que sintetiza bem a diferença entre uma pessoa e uma empresa do ponto de vista psicopata. Fala aí. Se vocês quiserem ir bem para a parte do documentário que fala sobre, é a parte A Patologia do Comércio. Começa no minuto 41 e 51. O Dr. Robert Hare, PhD e consultor da FBI, diz que as empresas têm todas as características de uma pessoa psicopata, como, por exemplo, a despreocupação insensível aos sentimentos dos outros. A empresa não está nem aí se você tem uma família ou contas para pagar. O desrespeito imprudente pela segurança dos outros. A gente tem um exemplo bem atual, que foi o rompimento das barragens da Vale, que foi bem imprudente e eles excederam o volume que deveria ser aprovado, né? Só por conta de lucro, e matou um monte de famílias, todo esse desrespeito, né? E engano, mentir e enganar repetidamente outras pessoas para obter lucro. E isso é o que a maioria das empresas que se dizem empresas verdes, porque toma uma atitude sustentável, mas que não é verde coisa nenhuma, porque as outras atitudes são todas tóxicas para o meio ambiente. Eu vi uma vez que para você testar se uma pessoa é psicopata, você pode bocejar na frente dela, e se ela não repetir você, talvez ela seja psicopata, mas eu não sei a veracidade dessa informação. Eu aprendi exatamente o contrário, que, tipo assim, as pessoas, se você quer ver se uma pessoa é influenciável, você boceja, e se ela bocejar, ela é influenciável. Você tá ouvindo o caminhão de lixo? Aham. Quer esperar? Não, de boa. Já teve tantos barulhos aí.
Tudo bom. Que é um caminhãozinho de lixo? Ah, não sei. Pra mim não colou essa daí. Se ela é influenciável, você já? Porque você já é algo muito contagiante. É igual rir. E outra pessoa ri também, não quer dizer que ela é influenciável, mas que é um ato contagiante. Então, mas se a pessoa se segura pra não bocejar... É um sinal de empatia. Lembrei. A outra pessoa te repete, porque é natural que tenhamos empatia. Agora, o psicopata não tem empatia. Nossa, então... eu tô me sentindo psicopata agora, porque como eu sabia da outra informação que eu te falei, que... Você tentava não bocejar. Sim, eu sempre me segurei, então... Mas era porque você estava pensando conscientemente, né? Se você não soubesse dessa informação e deixasse seu corpo responder como ele responderia, naturalmente, você bocejaria muito provavelmente. Mas como você tem em mente essa informação, você não permite o seu corpo fazer o que ele gostaria de fazer. Eu acho. Ou aquela coisa da pessoa fala uma mentira, ou ela se sente incomodada com o assunto, ela põe a mão no nariz. E aí, Sim. tipo, pra você evitar parecer que tá mentindo, você jamais encosta no seu nariz, mesmo que esteja coçando horrores. Porque uma vez eu li aquele livro O Corpo Fala, no ensino médio, e daí dizia que você sabia que você conseguiu se conectar com o seu ouvinte, com a pessoa com quem você está conversando, que você está conseguindo influenciar ela. Um dos sinais era que ela vai começar a repetir os seus gestos. Então, eu sempre, quando eu começo a repetir, estou envolvida numa conversa com alguém, eu começo a repetir, vejo que eu estou na mesma postura que a pessoa está, eu fico meio me segurando e paro de repetir. Mas eu não faria isso se eu não tivesse lido o livro. Quando eu vejo que eu tô igual a outra pessoa, eu falo, não vou fazer isso. Eu quero terminar a conversa. Eu acho muito legal isso, porque eu também li esse livro, e quando a outra pessoa começa a me imitar, eu começo a fazer uns gestos propositais pra ver se ela tá me imitando mesmo. Pra ver se a gente tá assim. Sim, mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Tipo, se a pessoa está te imitando, você tá dominando aqui aquela conversa, aquela troca. Agora, se você está imitando a outra pessoa, é ela que tá. Eu fico vendo se eu repito os gestos da minha psicóloga, eu faço bastante isso. Aí eu tento não fazer. Ela sabe disso? Não, acho que eu nunca comentei, então não. E sabe outra coisa que eu sempre reparo? Se eu tô numa rodinha de amigos, isso é muito raro, porque é muito raro eu estar numa rodinha de amigos, né? Ainda mais agora. Mas quando eu estava, eu olhava para os pés para ver onde que os pés estavam. Por quê? Porque nesse livro fala que, por exemplo, quando você tá numa roda, os pés, se todo mundo tá inteirado junto, os pés, eles formam uma roda também. Cada pé fica para um lado, como que... É sério, é real. Cada pé fica não faz sentido as pessoas andar com um pé de bailarina na roda. Mas é sério. Tipo assim, não é literalmente um pezinho do lado do outro, mas assim, uma quebrada no quadril que faz um pé ficar pra lá e outro pra cá, natural. Uhum. Só que aí, você consegue perceber que se uma pessoa tá interessada em outra, os pés vão se voltar totalmente. E se a outra pessoa não tiver interessada, os pés vão estar pra fora. Então eu já cheguei a ver grupo de rodinha que, tipo, tinha um cara que tava interessado numa menina. E aí eu vi o pé dele mirado pro pé dela. E o pé dela, tipo, não tava pro cara, tava pra mim. E eu ficava, tipo, nossa, ela tá querendo mais conversar comigo do que com o cara. Então dava pra sentir, assim, meio que por conta da linguagem corporal mesmo. Não, mas esse negócio aí de quando você tá interessado em alguém, da inclinação corporal, não só do pé, mas todo o seu corpo, tudo aponta pra pessoa que você tá interessado. É demais Dá isso, né? Dá pra perceber claramente. Eu percebo muito bem, eu percebo muito fácil, assim, quando alguém tá interessado em alguém ou quando alguém tá interessado em mim.
Eu tenho bastante Sério? facilidade. Eu acho que é porque eu Nossa, que ligo legal. e o corpo fala. Sim, mas a minha professora, minha psicóloga, é que eu aprendo tanto com ela. A minha psicóloga, ela diz que eu sou uma pessoa sensitiva, que eu percebo as coisas antes delas acontecerem. E eu acho que é verdade. E ainda mais com Então, pra todos mim, é esses conhecimentos que você usa a seu favor, então tudo isso acaba cooperando, né, para sua sensibilidade. sim. Tipo, esse negócio de se inclinar na direção da pessoa que você tá interessado, como eu sei disso, eu uso, tipo, o dobro. Quando eu tô interessado na pessoa, eu fico na transversal, no sentido dela. Fica de lado. Mas por que você usa o dobro? Porque eu sei que naturalmente uma pessoa que tá interessada na outra vai se inclinar no sentido dela. O seu corpo, os seus membros vão apontar pra ela de alguma Então você quer forma. deixar bem na cara, bem explícito que você tá afim. É, Ah, sim. entendi. De algumas pessoas sim, de algumas outras pessoas você fica, é melhor não deixar muito explícito, talvez seja melhor até que ela não saiba, talvez seja melhor que nunca aconteça, mas de pessoas que parecem ser gente boa, eu acho bom deixar claro. E acontece de você perceber, tipo, que você tá se afastando sem querer? Tipo, você tá com o corpo inclinado, só que do lado ao contrário? Eu acho que eu nunca percebi isso, não. Tipo, como se você tivesse com repulsa de outra pessoa? Nunca reparei isso. Porque, por exemplo, quando você tá discutindo com uma pessoa e você não concorda com o ponto de vista dela, você cruza os braços e meio que encolhe os ombros pra trás, né? E aí você coloca o quadril pra frente, então, tipo, fica uma posição meio inclinada pra trás. Meu pai faz essa postura bastante. Acho bem patético. É uma das posturas de poder também, enfim. Eu lembro que ele fazia essa quando eu era adolescente, ele fazia sempre essa. Eu fazia a da Mulher Maravilha, sabe? Ou do Super-Homem, no caso, né? Mas Mulher Maravilha. Aí, que era com as mãos em punho no quadril, sabe? Aí eu fazia essa pra falar com ele. Ai, tudo esse livro, tudo pra mim. Imagina você pequenininha com a mão na cintura, igual a Mulher Maravilha. Então, essas características que a gente falou, se são feitas por uma pessoa, ela é caracterizada como uma pessoa psicopata. Só que as empresas fazem isso naturalmente. Eles simplesmente demitem você e eles não vão te ligar essa semana e perguntar se você tá bem, se você tá conseguindo pagar as contas. Eles simplesmente não ligam para isso, sabe? E aí, como são feitas por uma empresa, quem que é o responsável pelas atitudes, sabe? Por exemplo, a Vale, com o rompimento das barragens, quem que é o responsável por fazer aquilo? A pessoa vai presa ou não? Foi a empresa, então tá tudo bem, porque é uma empresa. Entendeu? Várias pessoas foram penalizadas, não foram? Não devidamente, mas eu acho que houveram mandatos de prisão, no caso da Vale, se não me engano. São os cargos mais altos. Milton Friedman, economista ganhador do prêmio Nobel. Nobel ou Nobel? Tudo bem falar Nobel? Nobel é a livraria, né? Eu não vou saber te dizer qual é a pronúncia, nunca tinha pensado. Acho que eu sempre falei Nobel ou Nobel, eu não faço ideia agora. Agora Vou sei. falar Nobel, então. Não sei. Nobel. Então, o economista ganhador do Nobel, ele diz que a empresa é uma estrutura legal artificial, mas os membros, acionistas, funcionários, todos eles têm responsabilidades morais. Então, ninguém pode se esconder atrás da empresa e não sofrer a pena pelo que fez. A empresa, ela parece algum tipo de entidade, né, que é isenta dos seus atos. Apesar de não ser, né, a gente sabe que ela deve se responsabilizar. Inclusive, hoje, elas são um pouco mais fiscalizadas pelo público que elas têm, né, quando elas fazem alguma coisa de errado, pisam fora da bola. A galera cai em cima.
ataca o nome da empresa, mas mesmo assim, quando você trabalha nela, ela parece algum tipo de espírito, ou uma entidade fora da realidade ali das pessoas, porque eu pensei nisso essa semana, quando eu fui mandada embora, apesar de de trabalhar com pessoas, ótimas pessoas muito competentes e honestas que eu trabalhei, que me ajudaram a crescer, porque tem lugares com pessoas que só te empurram para trás, para baixo, né? E eu trabalhei nesse lugar que as pessoas verdadeiramente se ajudam a crescer. E apesar de eu saber que elas acreditavam em mim e no meu potencial, no que eu podia fazer na empresa, e elas verdadeiramente trabalhavam para que eu pudesse crescer lá dentro, no fim eu fui mandada embora, sabe? E foi meio que tipo assim, por quem? Parece que não existia alguém para que me colocou lá para fora. De repente eu estava lá para fora, mas todo mundo me queria lá. Parece que a empresa não existe, parece uma coisa meio um espectro, essa palavra, acho que é essa. Eu acho que é isso mesmo, Maria. Porque é exatamente o que esse documentário fala. Porque, assim, uma corporação, ela pode ser monstruosa de fora. Tipo assim, a Goodyear demitiu 20 mil funcionários. Só que as pessoas que trabalham lá dentro são boas, são pais carinhosos, tratam bem os funcionários, investem nos funcionários enquanto eles estão lá, só que, ao mesmo tempo, às vezes eles precisam tomar atitudes monstruosas por conta da corporação, e não por eles. Nenhum CEO quer demitir 20 mil pessoas, mas só que pela corporação eles justificam o que tem que fazer. Inclusive, tem até uma parte do documentário bem legal que alguns manifestantes e ativistas, eles vão até a casa de um funcionário de alto poder executivo da Shell. E eles penduram um cartaz escrito assassino no telhado. E aí, esse executivo da Shell, ele sai lá fora no jardim, conversa com eles 20 minutos, serve cafezinho, biscoitos para eles. E aí ele fala, quem é a Shell? A Shell são pessoas como eu e você. Então, se os manifestantes tivessem assassinado esse funcionário, a Shell ia continuar sendo a Shell. Chega um momento que a empresa se torna amoral. Não é como uma empresa de 10 funcionários, são mais de 90 mil. E tem outra coisa também. Nós, como indivíduos, a gente tem uma carreira pela frente. Então, uma empresa é apenas uma página na nossa carteira de trabalho. A gente tem que trabalhar as nossas emoções para não morrer na praia e estarmos preparados para a próxima página, que chega uma hora ou outra. As empresas, quando elas tomam atitudes más, elas possuem uma equipe de advogados e profissionais de relações públicas e marketing que logo coloca tudo embaixo do pano. Uma atitude negativa de uma pessoa mancha sua carteira de trabalho por anos e talvez ela nunca mais tenha a mesma oportunidade. Por isso que as pessoas aconselham, né, quando a gente pede ou recebe uma carta de demissão, o melhor é sair de forma amigável, com as portas abertas, e a empresa até pode recontratar a pessoa depois de um tempo, né? Não sei não, tem lugar que é melhor você sair de porta bem fechada, assim, pelo menos eu não sou pegar nesse ponto. Tem lugar, assim, que... Só com processo. Nossa, não voltaria, não. Eu não sei se eu tivesse em uma outra posição, do tipo assim, tenho uma família para sustentar e não tenho o que eu fazer. Mas enfim, tem lugar que eu gosto de sair e trancar a porta, bem bonitinho, e não ter que voltar lá mais não. De lugares que abusam das pessoas, que abusam dos seus funcionários, verbalmente, ou de qualquer outra forma. Lugares assim não dá vontade nem de passar na frente, né? Sim. E o tempo de desemprego também varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que passam dias e já são recontratadas, outras meses e outras anos. Às vezes, o plano B se torna o plano A e a demissão vira a oportunidade de ouro que a pessoa esperava para iniciar o próprio negócio. Só que ninguém espera ser mandado embora. As pessoas querem pelo menos criar uma reserva financeira e pedir a demissão no momento que ela acredita ser o melhor, né?
Sim, mas a gente tem que pensar também nos novos formatos de trabalho hoje em dia, né? Tem muita gente que não tá trabalhando mais nos moldes tradicionais. Que é meio complicado que as pessoas, isso às vezes soa algo muito bom, porque tem mais gente empreendendo, mais pessoas sendo autônomas, mas tem também uma forma de flexibilizar direitos trabalhistas que não deveriam ser flexibilizados. Mas isso de o tempo de desemprego varia de uma pessoa para outra. Eu não sei o quanto que hoje as pessoas estão tão apegadas a isso, sabe? Eu acho que tem muita gente trabalhando em outros moldes, autonomamente. Tipo, Hã? se a pessoa sai de um CLT e se torna autônoma, é um trabalho. Mas agora eu falo no tipo, a pessoa tá continuamente buscando entrar numa empresa. Aí ela pode esperar dias, meses e anos. Tipo, imagina uma pessoa um dia mandando currículo. Eu vejo, por exemplo... Acho que eu tô... Eu vejo, por exemplo, no LinkedIn? No LinkedIn, a pessoa coloca, depois de 9 meses eu consegui uma recolocação. Então, tipo, a pessoa ficou 9 meses esperando esse momento. Entendi. Acho que eu falo numa perspectiva, talvez, da minha idade ou de pessoas mais novas. Eu acho que a gente acaba, pessoas na minha volta, assim, mais ou menos na minha faixa etária, acho que a gente acaba fazendo muita coisa individualmente, autonomamente, que eu acho que nem sempre... tem muita gente fazendo projetos mesmo, tentando viver das coisas que a natureza dá. E... Tipo, como assim? Eu não sei se o peso do desemprego tem o mesmo... eu tenho vários amigos que têm tipo, algum tipo de projeto de design ou de criação de conteúdo. E eu não sei se o desemprego é foda. A gente quer trabalhar, todo mundo quer. A segurança de você estar numa empresa é muito maior. Mas eu não sei se o desemprego tem tanto peso assim para uma geração tão nova, sabe? É por conta da geração que você falou mesmo. Os jovens, eles perceberam que você não precisa ficar amarrado, você pode realizar o seu sonho por você. Se o seu sonho é gravar e acontece muito. E eu acho que essa migração que existe, que é muito grande, muito frequente de um lugar para o outro, muitas vezes acaba nem existindo exatamente um vínculo. Então, o tempo que você não está trabalhando em um lugar, até você chegar em outro, talvez nem seja considerado assim um tempo de ócio igual era visto antigamente, assim, você é demitido e agora você é um desempregado. Tipo, você é várias coisas, você ainda pode fazer vários projetos. Tem até aquele... Quando você vai conversar com alguém, antigamente falava, quem é você? A primeira coisa que ela fala é o que ela faz de trabalho, só que as pessoas são muito mais do que o cargo delas, né? Sim. Aí eu fico pensando que talvez essa janela de uma empresa até a outra, talvez nem seja, assim, alguma coisa... depois de 9 meses consegui encontrar uma vaga. Talvez seja... talvez tenha sido só uma janela, e nessa janela até entrar em uma outra vaga, se a pessoa quis entrar numa empresa, talvez ela tenha feito outras coisas. Mas, de qualquer forma, a gente ainda depende. Só que, querendo ou não, quando você vai numa entrevista de emprego, isso já aconteceu comigo. Eles falam assim, beleza, você trabalhou em 2016,
E aí você voltou a trabalhar em 2017. Mas o que você fez nesse tempo, entre 2016 e 2017? Se você não fez nada, tipo assim, se você não tá registrado por CLT, é como se você tivesse perdido esse tempo. É um modo muito Mas ruim. seu... Eu já ouvi isso do RH, das relações humanas. Mas no seu currículo você só coloca as coisas que você fez CLT? Você pode ter feito um monte de coisas. E o que vai importar é a sua experiência, não se você foi registrado CLT ou não. É que se colocar tudo, o currículo fica muito grande, tem que ser só uma não, você folha. Tem que colocar o que faz. Não, mas você coloca o que você faz sentido. Vamos, assim, por exemplo, em 2016 eu trabalhei CLT, depois em 2017 eu trabalhei freelance, e daí em 2018 eu voltei a trabalhar CLT. Aí no meu currículo eu vou omitir um ano de projetos que eu fiz. Só por não ser CLT? Eu vou pôr, eu trabalhei em 2016 e depois trabalhei em 2018. E a pessoa vai falar, e aqui você não fez nada? Eu não sei se esse questionamento é levantado, porque a gente não omite mais essas coisas, porque aquilo que a gente falou no começo, que a gente não é mais tão... A gente não é tão mais dependente, assim, do trabalho formal. A gente coloca outras coisas, eu coloco no currículo que eu faço teatro, tem outras coisas que eu faço para além do que é trabalho formal. Nossa, então meu currículo tá totalmente defasado, porque ele tá muito nos moldes da geração X. Só tem CLT, o que eu fiz no CLT. E aí todos os meus outros projetos simplesmente é como se não existisse. Não faz o menor sentido você omitir essas coisas. Hoje os profissionais precisam ser plurais. Não tem por que esconder e tentar fingir uma tradicionalidade que a gente já não tem mais. A gente, sei lá, a gente tá novo, a gente tá diferente. A gente tem mais coisas a acrescentar do que são as coisas que a gente faz dentro de uma empresa. É verdade. Inclusive, muitas coisas que a gente faz fora revelam muito mais a nossa essência do que dentro. Por exemplo, o teatro. Né? Sim, tem coisas do teatro que são super válidas para qualquer tipo de ambiente. Você tem o teatro faz você ter um raciocínio rápido, porque você precisa improvisar, faz você se comunicar melhor, você ser mais eloquente. Tem só coisas boas a acrescentar. E o fato de eu fazer parte de um grupo teatral e ter responsabilidade sobre as redes sociais dele também, não tem por que omitir isso, porque só tem a acrescentar no profissional que eu sou. Né? Sim, é uma coisa não faria o menor sentido eu omitir isso. É verdade. E aí, bom, voltando para isso de 2016, eu tomei um golpe nas costas, eu fui demitida de uma forma muito horrível. E aí, eu fiquei muito na bad, eu chorei pra caramba, entrei com uma depressãozinha leve ali, mas depois de tudo ter passado, eu criei um artigo no Medium sobre o lado positivo de eu ter passado por isso, porque mesmo tendo todas as coisas ruins de estar desempregada e não ter dinheiro e não conseguir comprar as coisas que eu queria, ou sei lá, depender do salário do meu marido, eu fiz um monte de coisas que eu tinha estagnado, sonhos que eu tinha deixado para trás e parei, aí eu consegui retomar um monte de coisas da minha vida nesse momento que eu tava como se fosse um ano sabático, assim. E aí, esse artigo, se alguém quiser acessar, é só pesquisar no Google Medium, Rafaela Verde, lado positivo, desempregado. Vai ser o primeiro que aparecer lá.
A gente está super positiva e falando que tem coisas boas em estar desempregado e que não é tudo isso também, não estar vinculado, não estar trabalhando numa empresa, mas eu acho válido a gente lembrar que a gente está passando por uma crise muito ferrada e tem muita gente desempregada que realmente dependia realmente precisa de renda, realmente precisa do vínculo empregatício de uma empresa e não está tendo apoio governamental para isso. Obviamente a gente está passando por uma crise, nós não somos responsáveis, quem está sendo demitido não é responsável, não são pessoas que foram incompetentes, todo mundo merecia estar trabalhando, merecia estar tendo a renda e podendo, sei lá, alimentar suas famílias, mas a gente, no Brasil, a gente não está tendo apoio governamental, não teve esse momento até agora, não tivemos o devido apoio governamental para que as pessoas fossem mantidas empregadas, para que essa crise fosse sanada, e para a gente não tá tão ruim assim, pelas nossas condições, mas tem gente que tá muito... Esqueci a palavra. Vulnerável. Mas tá se ferrando nisso. Muito vulnerável. Essa é a palavra que eu queria dizer. Tem muita gente que tá muito vulnerável nesse cenário. O desemprego não é legal, não é bacana, não é felicidade. A gente pode enxergar coisas boas pra gente se desenvolver, mas existem diversas realidades. Então, o desemprego não é alegria. E essas pessoas, todo mundo deveria estar sendo amparado nesse cenário. E isso não está acontecendo, apesar do nosso presidente ter dito que fez o possível e o impossível durante essa crise, né? Que a pegou, né? Que eu não ouvi que você falou. Esse auxílio emergencial que era para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades, e teve gente que pegou para, sei lá, pagar, sei lá, cabelo. Sim. Tipo, sim. Famoso que não precisa, foi lá e tirou. Pegou para, entre aspas, doar. Pode até ser que fosse doar, mas não fez o menor sentido essa pessoa pegar, sendo que a própria pessoa que precisa doar, poderia pegar para causas. Se mostrar superior. Nossa, sim, um white savior. Sim. Eu adorei o nosso podcast. Adorei ter você como convidada. Ficou muito rico, assim. Depois a gente vai ouvir e ver como é que ficou. Eu finalizo por aqui. Agradeço a você, Maria. Fala. Obrigada, Rafa, por ter me convidado. Essa desempregada. Está muito mais feliz agora. Eu agradeço a você por participar do podcast, o primeiro podcast com a participação de uma pessoa muito especial e incrível. Pessoal, quem quiser seguir a Maria no Instagram ou entrar em contato com ela, o perfil dela do Instagram é @maria_com_y.css. Sugiram temas para o próximo podcast entrando em contato pelo nosso canal do YouTube Fala Verde. Esse podcast vai para lá também. Falou! Adicionar mais alguma coisa? Tomar um café? Não. Acho que não. Eu várias vezes fugi do tema, inclusive. Então acho que é melhor eu não falar mais nada.